Bom, alunos, prosseguindo então, aqui a nossa segunda aula, tá? Onde a gente tem os textinhos motivadores também, né? Só que o tema aqui é uso, abuso e dependência do álcool, tá? Esse texto aqui, ele tem uma tarefa para vocês realizarem, né? Umas questõezinhas que eu pedi para vocês procurarem e responderem. E na sequência, gente, eu vou querer também, tá? Já coloquei ali no arquivo de vocês sobre as avaliações que vocês façam, assim como na aula anterior, um parágrafo argumentativo sobre este tema também, tá? Do mesmo modo, então são 2 parágrafos, um relativo à primeira aula e um relativo à segunda, que vocês vão ter que me enviar, tá? Então, vamos aqui, ó. O que vocês vão fazer quando vão ler um texto motivador, gente? Vocês vão procurar palavras-chave, vão grifar as informações importantes, tá? E, principalmente, né, vão identificar, como eu fiz aqui, o uso, abuso e dependência do álcool, né? Vocês vão identificar o tema motivador, tá? Que nesse caso aqui tá bastante claro. Então, aqui, né, eu grifei alguns detalhes, ó. Que uso, então, ele conceitua aqui, né, no começo do texto, o que é uso, o que é abuso e o que é dependência, tá? Então, ele traz estes 3 termos, que uso é só quem bebe, que abuso é quem se excede, né? Não é aquela pessoa que bebe casualmente, que dependência é quem não consegue ficar, então, sem o álcool. É uma síndrome, tá? Sintomas relacionados ao funcionamento mental, comportamento psicológico, tá? Ou seja, que traz consequências para a vida da pessoa. Aí, depois disso, gente, ele traz aqui como a gente faz para diagnosticar se a pessoa tem dependência. E aqui na sequência são os sintomas que a gente tem que procurar, tá? Nesse momento, gente, eu não vou ler tudo isso para vocês, tá? Porque isso aqui exige que vocês façam uma leitura atenta, tá? Eu tô só direcionando a leitura de vocês. Então, assim, assistam até o final da aula e depois vocês deem pausa aí e façam uma leitura atenta também, tá? Que vocês até já devem ter feito, né? Porque essa aula já faz um tempinho que a gente teve. Depois disso, ele falou o que é dependência, tá? Os números, né, no mundo, 3 a 5% das pessoas apenas são dependentes de álcool, mas abuso já é um número bem maior, né, bem mais expressivo, 15 a 40%, tá? Então, traz alguns dados estatísticos aqui pra gente. Na sequência, gente, quais os níveis de risco, tá? E aí, ele vai dividindo, ó. Quais os riscos, então? Em ocasiões particulares que bebem em excesso, intoxicação de forma aguda, lesões, violência e perda de controle, afetando outros e a si mesmo. Depois, quem tem uma tolerância já mais aumentada, que é quem bebe com frequência, tá? Quais as consequências? Consumo excessivo crônico. A longo prazo, lesões do fígado, certos cânceres e distúrbios mentais, tá? Então, ele traz consequências para um tipo de consumo e para outro tipo de consumo. Seguindo, ele divide aqui, ó, nesse parágrafo, em zonas, tá? Zonas de risco. Zona 1, então, se aplica a maioria das pessoas, né, que tem baixo risco ou que não ingerem álcool nenhum, tá? Depois, a zona de risco 2, quem bebe mais de 20 gramas de álcool puro por dia, tá? Aí depois ali, no último texto, na imagem, ela traz quanto a pessoa pode beber, quanto é excesso, tá? Equiparando, eu vou mostrar pra vocês depois.
traz as consequências desse consumo, zona de risco 3, uso prejudicial, tá? Já começa a entrar na questão da dependência. E a zona 4, então, é quem é dependente para se tratar, precisa ir para centros especializados, tá? Efeitos da ingestão excessiva, aqui também mais consequências, tá? Câncer, câncer de boca, câncer de mama, perda de memória, agressividade, irritação, várias consequências, tá? Aqui mais algumas: doença do fígado, mãos trêmulas, impotência, risco dos bebês nascerem com malformação. Na sequência, gente, o nosso segundo texto, tá? O texto 2. Ele tem um caráter um pouco diferente do anterior, tá? Aqui a gente tem uns depoimentos no meio do nosso texto. Então, ele começa com o depoimento de um senhor, tá? Em duas partes aqui, né? Falando que depois que ele bebe, a bebida leva tudo de bom embora da vida dele, tá? Depois tem um segundo depoimento de uma senhora dizendo que pretende parar de beber, mas não sabe se vai conseguir. Aqui no meio eu grifei para vocês, ele traz alguns dados, tá? Estatísticos sobre o consumo de álcool. Gente, cuidado, tá? Se vocês forem escrever uma redação, nunca façam referência ao texto motivador, não copiem esses dados do texto motivador e coloquem no texto de vocês, tá? Cópia do texto motivador, isso pode zerar o texto de vocês, então muito cuidado, que esses textos eles são para inspirar, não são para citar esses dados, ok? Além destes depoimentos, aqui tem uma explicação científica, né, sobre como funciona o álcool, de um psiquiatra, né? E ele diz que o álcool é uma doença do cérebro, que ela libera dopamina, e que aí a pessoa começa a associar, então, a dopamina, essa substância, né, do prazer, ao álcool, e com o tempo a pessoa não sente mais prazer se ela não bebe, tá? Como acontece, né, a maioria dos vícios. E ainda ele traz uma outra informação científica, né, que o álcool ele é convertido lá no fígado para uma substância chamada aldeído, que é uma das causadoras de doenças como a cirrose, tá? Então, aqui terminamos o nosso segundo texto. E o terceiro texto é uma imagem, gente, que eu falei aqui, ó. Ele é bem objetivo, né? Ele diz, ó, problemas na saúde, tá? Quais os problemas da saúde que ele traz para mulheres? Que os efeitos nas mulheres são maiores, que elas se viciam muito mais rápido, tá? Que assim, depois que elas são dependentes, a maior dificuldade de largar o vício devido à questão dos ciclos hormonais, que elas podem ter infertilidade nos jovens, tá? Que serve como porta de entrada para outras drogas, pode causar transtornos psiquiátricos como depressão. E aqui ele fala a dose recomendada por dia e equivalências, tá? Então, ó, não consumir mais de 7 doses de álcool por semana, não consumir mais de 3 doses em um único dia, né? E aí ele traz as equiparações, ó. Quanto é uma dose de bebida alcoólica? Aí ele fala 330 ml de cerveja, 100 de vinho, 30 de destilado, tá? Tem bastante informação aqui. E aí, o que eu pedi na tarefa de vocês? Que vocês pensassem o texto de acordo com a estrutura da redação, tá? Então, essas perguntas aqui, elas direcionam vocês para a estrutura que vocês vão ter que colocar na hora de escrever o texto. Primeira coisa, identificar o tema presente, porque vocês têm que saber sobre o que vão falar. Eu coloquei ali abuso do álcool, tá? Esse é o tema central do nosso textinho, né?
Na sequência, gente, vocês precisam definir um posicionamento acerca desse tema, tá? Vocês vão ter que escrever lá no parágrafo de introdução uma frase onde vocês vão se posicionar favoráveis ou contrários àquele tema. Nesse caso aqui, eu coloquei uma frase genérica como exemplo, tá? De um posicionamento, naturalmente, né? Contrário ao abuso do álcool, dizendo assim, ó: o consumo excessivo de álcool traz diversos malefícios à vida de quem o consome. Aquele nosso primeiro texto ali, ele praticamente só fala sobre os malefícios do consumo excessivo de álcool, né? Então, isso é um posicionamento, gente. Se eu colocasse uma frase aqui, assim no meu texto, o meu posicionamento estaria claro, tá? Terceira pergunta. Justifique seu posicionamento com 3 argumentos. Gente, tudo isso é o meu parágrafo de introdução. Vou colocar uma frase, tá? Falando sobre o tema, mostrando que eu identifiquei ele corretamente. Outra frase, me posicionando. E na sequência, o que vocês vão fazer? Vocês vão citar, apenas citar, que aqui eu coloquei, ó, 1, 2 e 3, tá? É isso, vocês não vão falar a respeito, só citar os argumentos de vocês. Vocês podem colocar, não existe só essas 3 respostas que eu coloquei aqui, tá? Se vocês acharem outros argumentos, podem colocar aí na resposta de vocês outros argumentos, tá? Eu coloquei esses aqui: causa dependência, faz mal à saúde, torna a pessoa agressiva e prejudica o convívio social. Vocês podem pensar em 3 outras questões, 3 outros argumentos que justifiquem por que o álcool traz malefícios à vida de quem o consome, ok? Que é lá o posicionamento de vocês. E, para terminar, defina uma solução para o problema em questão, que é o que vocês iriam escrever lá no parágrafo de conclusão de vocês, tá? Eu coloquei aqui de forma genérica também 2 soluções, seria campanhas de prevenção nas mídias sociais e meios de comunicação e encaminhar o dependente a um grupo de apoio, tá? Vocês poderiam também encontrar soluções até mais criativas, ou existem várias outras assim que vocês podem pensar também. Gente, a tarefa era essa, tá? Esse é o primeiro caminho antes de escrever o texto de vocês. Aprender a pensar ele, tá? A pensar os tópicos que vocês vão desenvolver, que é o que vocês fariam aqui. Esses 3 argumentos aqui que vocês escolheram, cada um seria um parágrafo argumentativo de desenvolvimento do texto, tá? Então, seria o parágrafo de desenvolvimento 1, o 2 e o 3, onde vocês fariam, né, uma argumentação só sobre o 1, um parágrafo só sobre o 2, com início, meio e fim, cada um deles, tá? Um só sobre o 3. E vocês vão escolher um argumento, não precisa ser um desses 3 aqui, e vão escrever um parágrafo para mim e vão me mandar também, certo? Obrigada e até a próxima aula.